Boas pessoal, daqui é o Blue, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu já vou reagir aqui a um vídeo chamado TV norte-americana tem choque de realidade com a agricultura brasileira. É um vídeo do canal Julia Jubert, eu vou deixar o link do vídeo original aqui na descrição. Vamos reagir a este vídeo aqui. Diz aqui, temos muito a aprender com o Brasil na cana-de-açúcar. Parece um vídeo muito interessante, mas antes de mais nada, se ainda não me seguem no Instagram, sigam-me aí, o link está aí no primeiro comentário fixado. Passem por lá. Se vocês tiverem sugestões de temas para próximos vídeos, enviem lá pelo Instagram. E é isso, pessoal. Bora lá então ver aqui a TV americana que falou sobre a agricultura do Brasil. Bora lá, vamos lá ver isto. Fala galera do canal, me chamo Julian e o vídeo de hoje é praticamente um documentário. Os americanos vieram até o Brasil para conhecer um pouco sobre o processo de cana-de-açúcar brasileiro e se espantaram com o nível da tecnologia que é implantado por aqui. Mas já deixe seu like, inscreva-se no nosso canal para ajudar na divulgação e valeu! But the plant is so difficult to harvest that farmers usually set their field fire first. Os agricultores queimam os terrenos antes? That's to get rid of leaves so they can easily collect the valuable cane, full of sweet juice. Ok. In Florida, the biggest producer in the US, the smoke clouds can be seen from miles away. We estimated that between 1 and 6 deaths likely happen across South Florida as a result of sugarcane fires. Aí, é sério? It used to be the same story down in Brazil, the largest sugar producer in the world. But a few decades ago, farmers figured out how to harvest without burns. Ok, então basicamente nas plantações de cana-de-açúcar no Brasil faziam queimadas antes de plantar coisas e nos Estados Unidos ainda fazem isso hoje em dia, mas o Brasil deixou de fazer isso porque descobriu uma alternativa melhor. Mano, mas isso é terrível, a sério, eu não tinha noção que faziam isso nos Estados Unidos. E há pessoas que morrem por causa disso? Como é que pode ser, mano? Como é que ninguém faz nada? The US keeps setting its fields ablaze? And what will it take to shift this multi-billion-dollar industry? For centuries, workers across the world harvested sugarcane by hand. Clearing tough leaves with a machete was time-consuming and took a toll on workers' bodies. Pois, eu imagino. Burning made it much faster and saved companies money. It also helped drive out unwanted pests like insects and rats. But nowadays in Brazil, most farmers harvest it raw without the need for burning. The method is known as green harvesting. E a cana é cortada em pequenos toletes, que a gente consegue ver ali depois em cima da carga. José Leandro manages nearly 80,000 acres of sugarcane in São Paulo. 80 mil hectares de cana-de-açúcar em São Paulo. Uma colhedora colhe aí por volta de 1.000 toneladas por dia. Colhe aí por mais de 100 homens. This circular saw first cuts off the top of the cane. A fan separates leaves from the stalk and then blows the unwanted plant material onto the ground. Essa é uma cana. Aqui são as palhas que são retiradas na hora da colheita mecanizada e ficam no campo, juntamente com essa parte também que fica para virar matéria orgânica e adubar os canaviais. Ou seja, a própria cana é matéria orgânica para adubar? Isso é muito interessante, isso é uma forma muito inteligente de cultivar. Brazil's red soils are dry and low in organic matter. The leaves shield the ground from water loss and erosion and keep it rich in nutrients. Ok. A gente não consegue nem ver o solo. A palha fica toda cobrindo o solo. Raw cane also retains the valuable juice for longer. É muito legal ver a diferença do pessoal que trabalhava com um facão, hoje operando essas máquinas grandes, super tecnológicas. Pois, antigamente era com facões, não é? Mas hoje em dia já se desenvolveu muito mais e dá para ver que o Brasil é muito forte, tem muita tecnologia agrícola. É verdade, está muito desenvolvido nesse aspecto, dá para ver. Thiago is the agricultural director of this farm. He's proud of the changes they've made, but he and Jose recognize there are downsides. A partir do momento que você não queima o canavial, você tem os inimigos naturais de algumas pragas que nós temos no canavial aumentando e cada vez mais presentes.
Many farms have to rely on pesticides to keep them out. The raw cane is also harder to process because it has extra leaf litter and impurities. Factories had to develop new chemicals to break it all down. A indústria ela teve que ir se adaptando, né? Nós precisamos incluir uma enzima, né? Porque a palha da cana vem com muito amido. They shred the cane and then crush it inside mills. The juice is pressed from the pulp and purified, then boiled and reduced to a syrup and spun in a centrifuge to separate the sugar crystals. Então é assim que é feito o açúcar. Por acaso eu não sabia. E eu acho que o Brasil é dos países que produz mais açúcar no mundo, não é? O Brasil tem muitas plantações de cana-de-açúcar, que é uma coisa que aqui em Portugal, tanto quanto eu sei, não existe. Porque o clima aqui não é muito bom para isso. Então, tanto quanto eu sei, não existe cana-de-açúcar em Portugal. Eu acho que era bom se desse para ter cana-de-açúcar, porque eu acho que é uma cultura muito boa e de certeza que economicamente também vale muito a pena, com certeza. The process is not entirely without fire. Leftover fibres called bagasse are burned in an incinerator that powers the facility. But here in Brazil, it's not all about sugar. More than half of the sugarcane harvested is used to make a biofuel called ethanol. And that has... Pois é, pois é. No Brasil existem carros com esse combustível, não é? Eu vi uma vez no YouTube uma coisa sobre isso, que basicamente no Brasil existem carros que funcionam com etanol. Isso aqui não existe em Portugal, eu nunca tinha visto isso e eu até fiquei curioso na época quando vi isso, porque é uma coisa muito interessante e é feita com os restos da cana-de-açúcar, não é? Não sei se também usam outras coisas para além da cana-de-açúcar, mas é uma coisa muito interessante. Em Portugal não existe. Eu nunca tinha visto um carro a etanol. Been a key incentive to stop the burns. É um combustível de fonte renovável muito mais limpo que outros combustíveis, principalmente os combustíveis fósseis, né? Ethanol burns cleaner than gasoline and emits 62% less CO2, but only E polui muito menos, ok. if you're not setting the fields on fire to begin with. The Brazilian government began investing in its ethanol program in 1975, when oil prices soared. O Brasil tem condições de se tornar o maior produtor mundial de álcool em poucos anos. Sugarcane production tripled in just one decade. The second production spike came in the 2000s, when the government invested in flex fuel cars that could run on ethanol alone. Since the 70s, the amount of land used for the crop grew 5 times in size. Isso é muito bom para o Brasil, porque isso reduz imensa dependência de petróleo, não é? Aliás, é uma jogada muito, muito inteligente e já que o Brasil tem muita cana-de-açúcar, dá para fazer etanol facilmente, não é? Carros a álcool, que coisa interessante, que não existe em mais lugar nenhum do mundo, pelo menos que eu saiba. Eu aqui em Portugal nunca tinha visto carros a álcool na minha vida. Mostly in the state of São Paulo. But as the farms spread, so did the burns. That made Brazil's ethanol a hard sell in international markets, as more countries were looking to reduce greenhouse gas emissions. In 2002, the state of São Paulo signed a law giving farmers about 3 decades to end the burns. New public policies, government funding and a spike in foreign investments helped farmers phase out burns. And it worked. By 2014, 90% of the cane in São Paulo was green harvested. Today, Brazil is the second largest producer of ethanol in the world, making more than 8 billion gallons É o segundo maior produtor de etanol no mundo. in 2023, behind only the United States. Ok. Toda mudança de cultura, né, não é fácil. Ela foi diminuindo. Mas então, se os Estados Unidos ainda produzem mais etanol do que o Brasil, porquê é que nos Estados Unidos não existem carros a etanol, a álcool? Eu pelo menos nunca ouvi falar que nos Estados Unidos houvessem carros a álcool. Eu acho que é uma coisa praticamente exclusiva do Brasil. Não sei porquê, se vocês souberem digam aí, não faço ideia porque é que será. Indo gradativamente. Então isso ajudou, né? But burning is still practiced in many top producing countries across the world, including India and Thailand. And it's common in the winter months in Florida, where large sugar companies like US Sugar and Florida Crystals operate. Residents who live near farms often see giant clouds of smoke forming from their backyards.
And this will continue on throughout the day. Spread it over hundreds of homes. Mano, deve ser muito mau viver aqui. The plumes are so large you can even spot them in satellite imagery. Aí, bem. The state issues more than 8,000 permits for burns every season. Most happen in the rural region of Palm Beach County known as the Glades. On windy days, burns aren't allowed, but when there's only a breeze, they are permitted if it's blowing inland, which keeps the smoke away from the more populated, wealthier areas. There are no burns in the summer, which is when Reggie Goodgame and his wife bought their home. Just felt comfortable. And then all of a sudden, all hell broke loose, man. I thought. Mano, isso é horrível, a sério. Eles compraram a casa no verão, que é quando não há queimadas. Só depois de terem a casa é que descobriram que a casa deles estava num lugar muito mau. Isso é mesmo mau. Somebody's house is burned there. I didn't know what's going on. Within 2 years, Reggie's wife Naomi began having asthma attacks. It's hard to prove the burns caused them, but the couple don't see it as a coincidence. Faz muito sentido, porque o fumo das queimadas obviamente faz muito mal aos pulmões, não é? Eu acho que isso não é novidade para ninguém. My son's lung, my husband's lung, my dog's lung, not only us, that smoke go everywhere. EPA data shows Glades residents are among the most at risk for asthma in the country. This one was 5 minutes from my house back there, and I'm hoping air go blow to west so they don't come to our house. That's I was praying. How long they do make them do it? Why nobody stop it? All fires release toxic gases and particles. Some particles, called PM2.5, have a diameter 30 times smaller than a human hair. They can go deep into our lungs and make their way into our bloodstream. Inhaling too many can cause breathing difficulties and increase the risk of cancer and heart disease. A Florida State University study found a higher concentration of those particles during the burning season in winter months. We found that the fine particles generated by burning sugarcane is about equal to the fine particles that are produced by all of the vehicles in the state of Florida. The $13 billion US sugar industry often disputes pollution claims. Many statements from the sugar industry have suggested that they have zero impact on air quality. Well, the evidence shows otherwise. US Sugar, one of the largest producers in Florida, has released reports showing that air quality in the Glades is better than the state average. But because the burns are so localized and often short-lived, air quality monitors don't always pick up the smoke. And local residents who get in the way of the plumes told us they see and feel the effects immediately. From many studies across the globe, we know Claro, mano, aquilo são incêndios enormes. Mano, ainda bem que o Brasil se conseguiu ver livre disto, porque isto não é nada bom para a saúde, obviamente. Eu acho que não é preciso dizer. Epá, sério, eu não percebo como é que os Estados Unidos ainda permitem estas coisas hoje em dia. Inhaling higher concentrations leads to higher mortality. We reached out to US Sugar, Florida Crystals, and the Sugarcane Growers Cooperative of Florida, but they didn't respond. Many farms in Florida already have machines similar to the ones in Brazil, but here they're mostly used to harvest cane after the fields are already burned. Farmers will sometimes opt for green harvesting when it rains or when it's too windy. But burns are still the norm because they're faster and reduce the need for pesticides. So if we want to reduce pest pressure and we want to reduce pesticides and we want to be the best stewards of the land, sometimes that burn is just the best answer to being the best environmental stewards they can be. Another problem is that Florida's moist soil is already high in organic matter, so adding too much leaf material can affect the quality of the crops. It kind of produces an environment that's not really selecting for the plant to just jump up and start retuning over again. That's probably the biggest difference that I see between
the science of sugarcane here in South Florida versus Brazil. It's our environment. Unlike in Brazil, there are no regulations that require or incentivize green harvesting here. Let's say you do green harvesting and you have all these pest issues and you don't have a healthy regrowth of the crop. In other parts of the world, sometimes the government will essentially bail these farmers out. So, I mean, if they would really want us all to switch to green, there would need to be a lot of tax dollars being spent to the farmer when their crop fails. The US does subsidize sugar production with an estimated net cost to the economy of $1 billion each year. But the majority of the US subsidies go to large producers of more popular crops like wheat, soy, and corn. Okay. And the US makes most of its ethanol from corn, leaving little room for a potential sugarcane ethanol market. There's no farmer out there that wants to go out and spray pesticides or wants to go out and burn. But at the end of the day, that's just not an option. Meanwhile, Reggie feels like he has little choice but to stay and fight. I don't want to give up this house for this burning, but something, has to happen, man. Can't keep burning and burning. Então, eu achei interessantíssima essa matéria. Ela mostra o Brasil como algo positivo e algo que deve ser seguido como parâmetro de qualidade, tanto para o bem-estar público quanto para o bem-estar assim, do mundo em geral. É muito interessante os desafios que ocorrem no Brasil, mas também nos Estados Unidos, mostrando o quão privilegiado o Brasil é e qual a capacidade que o Brasil tem nessa área. Claramente o Brasil tem uma grande vantagem nesse processo de cana-de-açúcar sobre os Estados Unidos, tanto pela questão de solo, como também pelas políticas que estão sendo adotadas. Extremamente interessante esse conteúdo, muito bom mesmo, ele prende a atenção, realmente gostei. Deixe seu like, inscreva-se no nosso canal, comente o que você achou sobre tudo isso e valeu! Pois é, mano, mas isto é uma coisa que é muito complicada e eu não sei quando é que os Estados Unidos vão resolver este problema, mas eu acho que eles deviam resolver o mais rápido possível. Parabéns ao Brasil, porque o Brasil já conseguiu resolver este problema e dá para ver que o Brasil está à frente dos Estados Unidos em várias áreas, incluindo nesta aqui, não é? Porque vocês viram as reclamações das pessoas que viviam lá na Flórida. Mano, não deve ser nada fácil viver num local onde todos os anos há sempre queimadas, imenso fumo, muito fumo para todo lado, e isso não faz bem, obviamente, é óbvio que isso faz muito mal à saúde, é complicado mesmo. Mas digam aí o que é que vocês acharam, pessoal. Não vou embora do vídeo sem deixar o like, isso é muito importante. Inscrevam-se no canal se ainda não o fizeram, e se ainda não me seguem no Instagram, sigam-me lá, o link está aí no primeiro comentário fixado. É isso, eu sou o Blue e até ao próximo vídeo. Muito obrigado a todos os membros aqui do canal, muito obrigado mesmo. Se vocês também quiserem dar um apoio aqui ao canal, cliquem no botão Seja Membro e vejam os benefícios. Muito obrigado a todos que puderem fazer isso e muito obrigado a todos os que já são membros.